O que são as virtudes e quais os meios necessários para adquiri-los? Olá pessoal, salve Maria! Olá pessoal, salve Maria! Esse é o primeiro vídeo de uma nova série de vídeos em que nós iremos falar sobre as virtudes. Nós vamos falar sobre cada uma das principais virtudes, que são 7, e vamos dar a definição e também os meios necessários para alcançá-las. E também destacar nesse vídeo sobre a importância de nós termos virtudes. Às vezes a gente fala muito sobre virtude, mas não entende com profundidade o que isso significa e qual a relação entre as virtudes, porque todas elas estão interligadas. Então é necessário tê-las todas, na verdade, para ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, as virtudes elas se separam, né? Elas têm virtudes que são mães, geradoras, e virtudes que são consequência dessas, são filhas dessa virtude mãe, e virtudes que são anexadas a essa virtude mãe. Então temos tipos de virtudes, certo? Além das propostas, as comuns, que são as 7. Só que nós vamos, nesse vídeo aqui, nos basear em 2 catecismos. O primeiro é a Suma Teológica de Santo Tomás em forma de catecismo, que já foi anunciado aqui no unbox que nós fizemos, está o link aqui em cima. E o outro é o famoso Catecismo de São Pio X, que é um catecismo de perguntas e respostas bem breve. Isso. E a primeira pergunta que nós devemos fazer antes de iniciar o vídeo sobre virtudes é saber o que é uma virtude. Segundo o Catecismo de São Pio X, a virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem à vida eterna. E conforme o Catecismo de Santo Tomás, se a gente pudesse dizer assim, ele pergunta assim: o que significa adquirir virtudes? A aquisição e aperfeiçoamento de todos os hábitos que inclinam o homem a proceder bem. Outra pergunta: o que são os hábitos virtuosos? São certas disposições e inclinações das diversas faculdades que fazem os atos correspondentes. Então, de forma resumida, as virtudes são qualidades da alma que nos permitem fazer o bem. Não significa que a virtude, que uma pessoa má tem uma virtude. Essa é uma pseudo-virtude. A gente tem que separar porque a virtude está conectada com fazer o bem. Então a finalidade da virtude é o homem fazer o bem. Tá? Então bandido ele pode ter esperança, mas ele tem uma finalidade oposta ao bem. A finalidade última do bem é sempre Deus. Embora a gente possa fazer uma distinção entre as virtudes, que são as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais, elas têm como fim mais próximo Deus, porque a fé, a esperança e a caridade se referem diretamente a Deus. Aqui nós temos um triângulo e nós temos as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, que não são obtidas através do esforço humano, mas pelo influxo da graça. E nós devemos separar as formas que nós conseguimos as virtudes. As virtudes nós podemos recebê-las de forma connatural, nós nascemos com determinadas virtudes. Outras nós adquirimos por hábito ou prática de uma virtude, imitação de uma virtude. E outra é infusão de uma virtude, que é o caso das virtudes teologais. Nós não podemos ter fé, esperança ou caridade se nós não a recebermos de Deus. Por isso que também elas são virtudes teologais. Diferente das virtudes cardeais, que nós podemos adquirir não só com as nossas próprias forças, né, porque nós não somos pelagianos, e elas também podem ser infusas. As virtudes infusas, elas têm muito mais valor do que as virtudes adquiridas, mas elas também podem ser adquiridas. E essas virtudes cardeais são 4. Então agora sim nós temos uma rosa dos ventos. Aqui nós temos a rosa dos ventos, e onde nós incluímos a justiça, temperança, fortaleza e prudência. São as 4 principais que dão direção na ordem humana para a prática do bem. E ela tem como fim mais próximo o homem. Então nós podemos ser justos com as outras pessoas, correto? Então por isso que elas são cardeais e porque elas se referem
mais diretamente ao homem. Que dá Porém, direção, o seu fim último também é Deus, é sempre Deus. Nosso fim último, que é o fim de tudo, é Deus. Exatamente. Diferente da teologal, que é diretamente para com Deus. Então essas 7 virtudes, se fazem parte da nossa alma, elas nos tornam uma pessoa virtuosa e provavelmente também santa. Os santos, eles tinham essas virtudes. E existem as virtudes, né, que são filhas dessas principais 7 virtudes. Então, por exemplo, a virtude da castidade. A temperança é a mãe, a castidade é a virtude filha, e a modéstia é uma virtude anexa à temperança. Ela não é necessariamente a filha, mas é como se ela fosse uma filha adotiva da temperança. Então é importante que nós saibamos a diferença entre essas 3. Porque a modéstia, se ela não estiver anexada à temperança, ela não é uma virtude. Ela apenas é uma extravagância. Então ela tem que estar conectada com a temperança. Mas nós temos a mãe das mães das virtudes, que é a humildade, que falta muito em muita gente, e nós aqui também. Em vários tratados, né, livros de santos, é muito enfatizado a virtude da humildade, porque sem a humildade nós não conseguimos reconhecer Deus como nosso fim, como nosso princípio também, e por isso nós não conseguimos ser pessoas virtuosas. Então nós precisamos ser humildes para ter fé, para ter esperança, para ter caridade, para amar a Deus e ao próximo. Então a humildade é como que a mãe das virtudes mesmo. Sem ela, nós não conseguimos ser pessoas virtuosas. Então, como mãe, a virtude da humildade é que nós conseguimos nos humilhar e pedir as 3 virtudes teologais a Deus, e podemos, com justiça, com prudência, proceder com os outros homens. Então, com a humildade a chave de leitura das outras virtudes. Ela é a mãe das mães. E por que as virtudes teologais são dom de Deus, são como que dons gratuitos de Deus, nós precisamos sempre pedir essas virtudes. Por exemplo, numa ação de graças, pedir que Deus derrame sobre nós as virtudes. Então, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Exato. Senhor, eu tenho esperança, mas aumentai a minha esperança, para que essas virtudes sejam renovadas em nós, e todos os dias rezar sempre o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. Exato, diferente, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque diferente das outras virtudes, as virtudes cardeais, que nós podemos ou ter de forma natural, nós nascemos com determinadas virtudes, ou por hábito, nós treinarmos aquela justiça, de fato assim, treinar mesmo, imitar alguém que é justo, imitar alguém que é prudente, nós adquirimos essa virtude. As teologais não dá para fazer isso, porque as teologais não dependem do esforço humano, né? Seríamos pelagianos se tentássemos fazer isso. Essas virtudes dependem exclusivamente da graça que é infundida em nós através de um ato de humilhação perante Deus. Nós temos que pedir, como a Beatriz falou, para Deus nos enviar essas 3 virtudes. Então não é porque você tem fé que você é melhor que as outras pessoas. Se você não tivesse recebido essa graça de Deus de ter fé, você seria um miserável. Na verdade, você é um miserável ainda. Você só tem fé porque Deus lhe dá essa virtude. Então, por isso que a humildade ela tem que estar sempre ligada com essas virtudes, porque senão ela vai matando aos poucos as virtudes. Isso, e importante que nesses vídeos nós vamos falar não apenas das virtudes, mas dos vícios opostos. E como que desequilibrado, sem a humildade, as virtudes, como a Beatriz falou, repetindo prolixo aqui, ela desequilibra e se transforma num vício. E é importante também conhecer a estrutura dos vícios. Tem vícios capitais, vícios mães, que geram vícios filhos. Muitas pessoas podem estar assim, mas pra que tudo isso? Não sei o quê. Mas essa estrutura antropológica, a gente conhece como é o ser humano no seu ápice, que é com as virtudes, e na sua decadência, que são com os vícios. É como uma estrutura mesmo. Nós estamos nos conhecendo de forma científica. Então, por um exemplo, né? Se você comete muito o pecado da gula, né, que é um vício também, você tem muita tendência a cair na luxúria, né, num pecado contra a castidade.
Porque existem esses vícios opostos a cada uma das virtudes. É por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado e nos analisarmos. Então, esses vídeos, nós queremos muito que eles possam ser muito úteis para vocês, porque isso nos ajuda a nos examinarmos melhor, para assim também nos confessarmos melhor. Então, é nos conhecendo que nós vamos compreender o que nós precisamos fazer para progredir no caminho da santidade. Então, Santa Teresa d'Ávila já falava muito sobre isso, que o autoconhecimento é muito importante para a santidade, é o princípio. E autoconhecimento é isso, saber quais são os seus vícios, sabendo quais vícios geram outros vícios e não confundir, que também nós trataremos nesses vídeos que algum vício ele é oposto a outro vício. Parece que ele é uma virtude porque um vício é oposto ao outro, mas não é uma falsa virtude. E também a gente tem que tratar aqui porque muitos dizem, não, mas esse vício pelo menos não é aquele vício. Na verdade não, ambos são vícios, são pecados, que não é trocando um pecado por outro que você resolve o problema. Tá? Não quero que gerar polêmica aqui, alguns já entenderam, mas não é o objetivo aqui gerar polêmica, mas não é um vício, pegou um vício por outro que você resolve o problema. É uma estrutura bem complexa, né? E é por essa razão que nós tentamos construir um mapa conceitual para ilustrar melhor isso para vocês. O link para fazer o download do mapa para visualizar está aqui na descrição do vídeo. E a cada vídeo a gente vai aumentar esse mapa conceitual. Então a gente começa com ele bem simples, o primeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi apenas uma introdução, e espero que também possam continuar assistindo essa série de vídeos e nos ajude a compartilhar esses vídeos com as pessoas que você conhece nas redes sociais para divulgar, né, mais ainda o nosso apostolado aqui no YouTube. Não se esqueça, nós temos os grupos no Telegram sobre modéstia e castidade masculina. Pode entrar lá no meu perfil no Instagram, você pode clicar lá no Linktree para acessar o grupo, ou a castidade feminina com a Beatriz, a modéstia, perdão. As meninas podem entrar em contato com a Beatriz e nosso grupo também no Telegram. Não esqueça que temos não se esqueça que nós temos o nosso podcast no Spotify. Estávamos parados, mas ele voltou naturalmente todas as sextas-feiras a partir do meio-dia. E assista lá o episódio sobre os temperamentos, porque também é muito importante conhecer o seu temperamento para conhecer as suas más inclinações, seus vícios meio que naturais, e que você tem que investir mais, qual é a virtude que você precisa mais investir para se tornar santo. Exatamente. E não se esqueça, temos o Apoia-se. Se você gosta desse apostolado e quer que ele continue com esses vídeos, que a gente possa comprar mais equipamentos, o nosso objetivo é comprar uma luminária agora, então coloque um valor qualquer que você tenha disposição, é a forma de manter esse apostolado com um determinado objetivo. Nós queremos alcançar futuramente os 100 mil inscritos e que a gente possa comprar a nossa luminária. Contamos com a sua ajuda. Até o próximo vídeo. Salve Maria!